Existe um erro que quase todo mundo comete quando fala sobre manifestação, consciência e realidade. As pessoas acreditam que pensamentos criam o campo, que basta pensar positivo, imaginar, mentalizar e o universo vai responder. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Você pode repetir 1000 pensamentos positivos por dia. Se a sua emoção estiver em outra frequência, o campo que você está criando não é o do pensamento, é o da emoção. Porque no nível mais profundo da consciência humana, não é o pensamento que gera o campo, é o que você sente. E quando você entende isso, tudo muda. Olá, buscadores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gigante do Despertar. Se é novo por aqui, considere nos seguir. Toda semana tem vídeo no canal para te ajudar no seu despertar. Curta e comente, isso nos ajuda bastante no nosso engajamento e faz com que o algoritmo entregue o vídeo para mais pessoas. E neste vídeo, vamos explorar um conceito profundo sobre consciência e energia emocional. Emoção cria campo, não pensamento. Você vai entender por que muitas vezes tentamos mudar nossa realidade apenas com pensamentos positivos, mas nada realmente muda. Vamos falar sobre a diferença entre pensamento e emoção. Por que emoções têm muito mais força energética? Como emoções moldam o campo ao nosso redor? O motivo pelo qual tantas pessoas sabotam sua própria realidade? E como alinhar emoção e consciência para transformar sua vida? Talvez o segredo nunca tenha sido pensar diferente. Talvez sempre tenha sido sentir diferente. Existe uma ideia muito popular no mundo do desenvolvimento pessoal. A ideia de que pensamentos criam a realidade. E, de certa forma, isso não está totalmente errado. Pensamentos têm influência. Eles direcionam a atenção. Eles moldam percepções. Eles podem orientar decisões. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo dentro da experiência humana. Algo que muitas vezes passa despercebido. Algo silencioso, mas extremamente poderoso. As emoções. Enquanto pensamentos passam rapidamente pela mente, emoções criam estados. Estados que permanecem, estados que vibram, estados que influenciam não apenas a mente, mas também o corpo, o comportamento e até a forma como percebemos o mundo. Pense por um momento. Quantos pensamentos passam pela sua mente em um único dia? Centenas, talvez milhares. Eles surgem e desaparecem. Mas emoções são diferentes. Quando você entra em um estado emocional intenso, esse estado pode permanecer por horas, às vezes por dias, e em alguns casos por anos. Raiva, medo, ansiedade, culpa, mas também amor, gratidão, esperança, confiança. Ah, buscadores! Antes de continuarmos, deixa eu te perguntar, quer apoiar nosso canal? Então adquiram de nossos livros. Vou deixar o link do nosso catálogo na descrição abaixo. Lá eu selecionei com muito carinho livros que expandiram a minha mente e a de milhares de outros buscadores. Além de acelerar o seu processo de despertar, você ainda apoia diretamente o nosso trabalho aqui no canal. E isso faz toda a diferença. Depois dê uma olhadinha lá. Agora, volta comigo. Esses estados emocionais criam algo que podemos chamar de campo interno, um ambiente emocional dentro de você. E esse ambiente influencia profundamente a forma como você percebe e reage à realidade. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação, mas experimentá-la de maneiras completamente diferentes, porque o campo emocional delas é diferente. Uma pessoa pode olhar para um desafio e sentir curiosidade. Outra pode olhar para o mesmo desafio e sentir medo. O evento externo é o mesmo, mas o campo interno muda completamente a experiência. Agora imagine algo ainda mais interessante. Emoções não ficam apenas dentro de você. Elas se expressam no corpo, na postura, na respiração, na forma de falar, na forma de olhar. E isso influencia o ambiente ao redor. Talvez você já tenha entrado em um lugar e sentido algo estranho no ar, sem ninguém dizer nada, sem nenhuma explicação lógica, mas o ambiente parecia pesado. Ou, ao contrário,
Às vezes você entra em um espaço e sente leveza, calma, presença. Isso acontece porque emoções também criam campos coletivos. Estados emocionais são contagiosos. Eles se propagam, eles influenciam, eles moldam interações humanas. E é aqui que algo muito importante precisa ser compreendido. Muitas pessoas tentam mudar a própria realidade apenas mudando pensamentos. Elas repetem frases positivas, afirmações, visualizações, mas por dentro continuam sentindo medo, insegurança, dúvida. E nesse caso, existe um conflito. O pensamento diz uma coisa, mas a emoção vibra outra. E quando isso acontece, o campo emocional costuma ter muito mais força. Porque emoção não é apenas uma ideia na mente, ela envolve o corpo inteiro, o sistema nervoso, a química do organismo. Ela cria uma experiência completa. É por isso que emoções são tão poderosas. Elas não apenas passam pela mente, elas ocupam o corpo, elas moldam percepção, elas influenciam comportamento e, aos poucos, elas moldam a forma como vivemos a vida. Se alguém vive constantemente em um estado de medo, essa pessoa começa a enxergar ameaças em todos os lugares. Se alguém vive em gratidão, essa pessoa começa a perceber oportunidades. O mundo externo não muda imediatamente, mas a forma como ele é interpretado muda profundamente. E isso gera um efeito muito poderoso, porque interpretação gera ação, e ação gera resultados. Então, quando falamos que emoções criam campo, não estamos falando apenas de algo místico. Estamos falando de estados internos que moldam percepções, decisões e comportamentos. E isso tem impacto direto na realidade que cada pessoa constrói. Talvez o verdadeiro trabalho interior não seja apenas controlar pensamentos, mas aprender a observar e transformar estados emocionais. Perceber quando você entrou em um campo de medo, perceber quando está preso em frustração, perceber quando está reagindo a partir da insegurança. E nesse momento, trazer consciência, respirar, observar, criar espaço. Porque consciência tem uma capacidade extraordinária. Ela permite que você não seja totalmente dominado pelo estado emocional. Ela cria uma pausa entre estímulo e reação. E nessa pausa, nasce liberdade. Liberdade de escolher uma resposta diferente. Liberdade de não alimentar emoções destrutivas. Liberdade de cultivar estados mais conscientes. Isso não significa ignorar emoções difíceis. Significa reconhecê-las sem se perder nelas. Porque toda emoção é uma informação, mas ela não precisa se tornar uma prisão. Quando você aprende a perceber seus estados emocionais, algo muito interessante acontece. Você começa a perceber o campo que está criando dentro de si. E, aos poucos, começa a escolher com mais consciência, mais presença, mais equilíbrio. Talvez o segredo nunca tenha sido apenas pensar positivo. Talvez o verdadeiro caminho seja aprender a cultivar estados emocionais que tragam coerência entre mente e coração. Pensamento pode direcionar, mas emoção sustenta. Pensamento pode iniciar uma mudança, mas emoção cria o campo onde essa mudança realmente acontece. E quando mente e emoção finalmente entram em alinhamento, algo poderoso surge: coerência. E coerência interna tem um impacto profundo na forma como você vive, reage e se relaciona com o mundo. Talvez o verdadeiro despertar comece quando você percebe algo muito simples, mas extremamente transformador. Não é apenas o que você pensa, é o que você sente repetidamente que constrói o campo da sua experiência. E quando você aprende a observar isso com consciência, algo dentro de você começa a mudar. Silenciosamente, profundamente, naturalmente. E é nesse momento que a transformação verdadeira começa. Obrigado por assistir até aqui. Muita paz, muita luz. E até o próximo vídeo.